estava navegando na internet um dia desses e eu me deparei com uma história que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. É a história de um soldado que estava em meio a uma guerra e numa determinada noite no seu acampamento ele sai da sua barraca rastejando e vai até o bosque. Passa um tempo no bosque e retorna para sua barraca rastejando também em silêncio. E quando entra, junto com os seus colegas, com os demais soldados que ali estão, ele é pego pelo braço e levado até o comandante. E aqueles soldados que o levam até o comandante, eles dizem assim: este soldado foi até o bosque agora à noite, rastejando e voltou rastejando. E nós estamos desconfiados que ele foi falar com o inimigo. Eu acho que ele é um traidor em nosso meio. O comandante furioso colocou o jovem na sua frente e perguntou: você foi falar com o nosso inimigo? O jovem falou: na verdade não. Na verdade eu fui falar com Deus. É que eu costumo toda noite orar. E eu gosto de orar sozinho, em secreto, em silêncio. Então, para que ninguém me visse, eu fui até o bosque, orei a Deus e retornei. O comandante olhou para aquele jovem achando que isso seria uma desculpa e disse: agora sim você vai precisar de uma oração, e uma oração forte, porque eu estou a ponto de te entregar à prisão por traição. Então dobra o seu joelho e comece a orar. E o jovem dobrou o joelho e começou a orar. E aquela oração que ele fazia foi tão impactante. As palavras que ele trouxe ali foram palavras que vinham, parece que, da presença de Deus diretamente. Havia graça naquela oração, havia intimidade naquela oração, a ponto do comandante ficar incomodado com aquelas palavras, os seus olhos marejaram e ele disse: para, pode terminar, levanta e vai para a tua barraca, vai dormir, nos vemos amanhã. Os outros soldados olharam para o comandante e disseram: mas o senhor está acreditando nessa desculpa que este jovem soldado está falando? O comandante olhou para os demais e disse: desculpa? Você já viu alguém que ora desta forma, que tem uma intimidade tão grande, que diz palavras tão verdadeiras como esta, usar a oração como desculpa? Eu tenho certeza que ele foi lá orar, porque as palavras dele são sinceras. Queridos, nós estamos em nossa série de mensagens acerca do Sermão da Montanha, o Sermão da Bem-aventurança. E é exatamente neste sermão que Jesus nos ensina, que Jesus ensina os seus discípulos a orar. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero chamar a tua atenção para um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Olha o que está escrito neste trecho da Palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto que acabamos de ler, ele ficou conhecido como a oração do Pai Nosso, porque é exatamente aqui que Jesus ensina os seus discípulos a orar. É neste texto que está o esboço de uma verdadeira oração, a oração que Deus para ouvir. Embora muitos usem este texto para recitar ele em forma de oração e outros até de forma repetitiva, quando Jesus ensina esta oração aos seus discípulos, ele está dando um esboço, ele está dando o escopo do que nós deveríamos orar. Como deveríamos nos chegar a Deus em oração. Não que seja pecado ou errado recitar este texto em oração, só não podemos correr o risco de praticar os mesmos feitos que os pagãos praticavam naqueles dias, que por tanto falarem, por tanto repetirem, achavam que eram ouvidos por Deus. Jesus olhou para eles e disse: parem de usar de vãs repetições, porque não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Do contrário, Jesus traz aqui um método, um modelo de oração para seguirmos. E ele começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Duas coisinhas acerca deste primeiro versículo da oração. O Pai é nosso.
Esta oração, ela é desprovida de egocentrismo. Você só vai encontrar nela a terceira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Quando se refere a quem está orando, sempre na primeira pessoa do plural, ou seja, nós ou nosso. E quando se refere a Deus, é sempre na terceira pessoa. O nome é dele, o reino é dele, a vontade é dele, a glória, o poder e a honra é dele. Nós precisamos entender que, na oração que Deus espera ouvir de nós, o ego não pode fazer parte, o eu não pode fazer parte. Nós precisamos olhar no todo. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós deixamos a oração de lado. Muitas vezes negligenciamos este momento de intimidade com Deus. E quando chegamos para orar, já estamos com a água pelo pescoço. Então só lembramos das nossas necessidades. Eu preciso, eu quero, eu necessito. Mas na oração que Jesus ensina, não existe eu, só existe nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas. Tudo é na primeira pessoa do plural. O eu não existe. Esta é a primeira lição que nós precisamos aprender. Segunda, Jesus disse que o teu nome seja santificado. Deus precisa ser mais santo do que é? Não. O nome dele precisa ser mais santo do que é? Claro que não. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo que o nome de Deus precisa ser santificado em nós e em nosso meio. Santificar quer dizer separar. O nome de Deus precisa ser separado do que é profano, do que é comum, do que é vil. Muitas vezes nós levamos este nome de Deus em vão. E este é um dos mandamentos que Deus deu ao seu povo lá na saída do Egito. Não tomem meu santo nome em vão. Então não brinque na oração, porque o Pai é nosso, mas o nome dele é santo. Olha o que diz o versículo seguinte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que este versículo está nos mostrando? Que há um reino e há uma vontade. E a oração diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Note que não é o nosso reino e não é a nossa vontade. Quando oramos a Deus acerca do seu reino, é porque entendemos que este mundo onde vivemos é apenas uma passagem, é algo transitório e passageiro, e que o que importa realmente na vida é que o reino de Deus se estabeleça, primeiro em nós e depois neste mundo em que vivemos. Quando Jesus inicia o seu ministério em nosso meio, o seu ministério terreno, antes dele até em João Batista, a mensagem era muito simples. Creiam no Evangelho. Se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Jesus vem trazer este reino. Ele anuncia este reino através do Evangelho e ele conquista esse reino na cruz do Calvário. E todos aqueles que creem no seu sacrifício adentram a este reino. E Jesus nos ensina nesta oração que é importante vivermos neste reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu gosto de um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz assim: se nós não ficarmos conformados com o mundo em que vivemos e nos permitirmos uma mudança de mente, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável, por que insistimos em empenhar inúmeros momentos de oração tentando convencer Deus da nossa vontade? Não era mais fácil chegarmos diante dele e orarmos como Jesus nos ensinou? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é também no céu? Será que é tão difícil desejarmos esta vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que, da mesma forma, da mesma ordem que as coisas acontecem no céu, é para que aconteça aqui na terra. Deus, manifesta em nossas vidas a tua vontade, não a nossa, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Olha o que diz o versículo seguinte. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha que coisa interessante que Jesus nos ensina com este versículo. O nosso sustento, aquilo que precisamos diariamente, provém
de Deus. E Ele quer que nós entendamos que buscando em Deus nas nossas orações, Ele se compromete a nos sustentar. Pão nosso de cada dia. Não é o pão da semana inteira, do mês inteiro ou do ano inteiro. É o pão diário. Por quê? Porque uma relação de intimidade, uma relação onde a oração é algo diário. É o pão de cada dia, é o sustento cotidiano, porque diariamente necessitamos que a providência de Deus nos alcance. Embora trabalhamos, embora granjeamos coisas, conquistamos, nada disso tem sentido ou se sustém se Deus não estender a mão e nos abençoar, se a providência não tiver origem nele. Olha o que diz o próximo versículo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Algumas traduções trazem este texto da seguinte forma: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofendeu. Outras ainda trazem: perdoa os nossos pecados. Muito embora seja ofensa, pecado ou dívida, o fim é o mesmo. Há um débito a ser quitado. E a oração que Jesus nos ensina, ela diz que nós devemos buscar em Deus o perdão deste débito, o perdão desta ofensa, o perdão das nossas dívidas, mas na mesma medida que perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que estão em dívida conosco. Note o ensino fundamental de Jesus aqui. Está dizendo que é para Deus nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos. Será que esta oração do Pai Nosso é apenas algo que recitamos da boca para fora ou estamos vivendo e praticando o que ela nos ensina, o que ela pede de nós? Será que a nossa oração é sincera e nós buscamos realmente que Deus nos perdoe na mesma medida que nós perdoamos ao outro? Olha o que ensina o versículo seguinte. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós vivemos num mundo complicado, num mundo cercado de coisas ruins, de males, de dificuldades. E quando muitas vezes nos sentimos tentados, quando sentimos que estamos naufragando em meio a estas situações todas, a essas coisas ruins, a tudo que é mal, é para nós irmos até Deus e pedirmos: Deus, livra-nos do mal. Nós não podemos acreditar numa oração sincera aonde o eu impera, aonde o eu tem prioridade. Não é livra-me do mal, é livra-nos do mal, porque todos nós estamos envoltos por coisas ruins, por coisas más, que trazem danos ou prejuízo. Mas Jesus disse que é um Deus que ouve a nossa oração, que nos livra de todo o mal. E ele encerra a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós precisamos aprender nesta oração do Pai Nosso que existem coisas que Deus compartilha conosco. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, o livramento é nosso. Mas existem também coisas nesta mesma oração do Pai Nosso que Deus deixa claro que Ele não compartilha, que é inerente a Ele. Preste atenção. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tua é a glória. Olha só, o pronome possessivo aqui é da terceira pessoa. Pertence a Deus, não é nosso. Não é a nossa vontade, não é o nosso reino, não é a nossa glória, não é do nosso jeito. Quer ver a tua oração respondida? Entenda uma coisa. Há coisas que Deus compartilha, há coisas que Deus divide, mas aquilo que deve imperar na nossa vida como sendo dele, ele não abre mão. Então não tente convencer Deus do teu querer. Não tente convencer Deus das tuas prioridades. Dobre o teu joelho sim, vá orar esta oração sim, aprenda com esta oração sim, mas aprenda a desejar o reino dele, o nome dele, o poder dele e principalmente a vontade dele na sua vida. Porque quando entendermos isso, e como já falei antes, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, as nossas orações começarão a ser respondidas e nós viveremos uma vida boa, agradável e perfeita, no centro da vontade de Deus. O Pai é nosso, mas a vontade é dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.